te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. A graça e a paz do Senhor Jesus. Para você que vai entrar, para você que vai ouvir essa palavra nesse dia tão chuvoso. Mas desde ontem, né, até na ministração eu falei, no início da ministração de ontem eu até falei, né, sobre esse versículo. Porque ontem, quando Deus estava falando ao meu coração sobre como a gente enxerga, como a gente está vendo aquela situação e da onde a gente está olhando, será que a gente percebe que essas coisas elas vão trazer em nossas vidas completa bonança, ou será que nós só conseguimos enxergar, só conseguimos ver essa situação? E eu dormi, o Espírito Santo me deu uma noite tranquila, me acordou nesta manhã, me proporcionou a mim, a você que está aí, mais um dia de vida. E eu não podia deixar de ministrar essa palavra que desde ontem está ardendo no meu coração. Romanos, capítulo 8 e o versículo 28, diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em outras versões, né, a minha é NVI, em outras versões vai dizer todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na minha, né, versão NVI, né, versão da minha Bíblia, não a minha versão, né, como a leitura, como está escrito na linguagem NVI, na tradução, perdão, NVI, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E eu fiquei meditando, porque como nós podemos entender esse versículo? Como nós podemos aceitar, né, esse versículo como verdade em meio a uma situação difícil, desfavorável? Como nós podemos enxergar e dizer assim, realmente, eu sei que Deus está agindo em meu favor nessa situação desfavorável, nessa situação que não é tão agradável e que nós olhamos e não enxergamos possibilidade alguma de que essa situação seja favorável para nós. Quando nós lemos aqui, e ontem eu conversando, né, com meu filho, estávamos justamente conversando e eu estava ouvindo ele falar e fui orar e eu falei: filho, olha, não é por um acaso, tudo coopera, tudo age, né, para o bem daqueles que amam a Deus. E eu citei esse versículo, né, e eu comecei a lembrar da ministração que pastor Luciano Subirá, né, ele tinha dado, eu tinha ouvido essa ministração ontem, né, assim, da teoria da conspiração, o título, né, da ministração tão tremenda, né, e veio muito falar comigo, porque quando eu estava vindo no trabalho, como eu falei para vocês, o Senhor estava ministrando ao meu coração sobre quando os discípulos estavam naquela tempestade, que foi a ministração de ontem, e que eles não conseguiam enxergar que ali o Senhor ia fazer uma completa bonança na vida deles. E o Senhor começou a falar, e aí por isso que eu fiquei muito impactada com aquela palavra, né, que eu assistindo, né, naquele vídeo dessa ministração, desse versículo, porque até inclusive o que eu estava pensando, lembrando, né, como José poderia olhar para aquela situação que os seus irmãos tinham vendido ele, né, como escravo, ele ali naquela cela, né, assim, naquela prisão,
porque a mulher de Potifar levantou uma calúnia contra ele. Como toda essa situação poderia ser favorável para José? Como essa situação podia ser revertida em favor para que os planos de Deus, aquilo que o Senhor tinha dito para ele acontecer? Como, né? Isso poderia acontecer em meio a essa situação tão caótica. Se você ver capítulo 37 do livro de Gênesis, diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bilhá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outros, odiaram-no e não conseguia falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho. Quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhe. Estava amarrando os feixos de trigo do campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixos se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante deles. Observe aqui que ele relata um sonho. Para aquelas pessoas que não têm sonho de Deus, não têm projetos de Deus, não conseguem entender o propósito de Deus para a sua vida ou para a vida do outro, ele jamais vai conseguir compreender. A Bíblia diz que depois que ele teve o segundo sonho e ele contou, versículo 10 diz: quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu-lhe e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos virão a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Ou seja, Jacó, né, que já tinha ouvido falar da experiência do seu pai, da experiência do seu avô Abraão, do seu pai Isaac, e a própria experiência que Jacó teve, né, no Val de Jaboque, quando Deus muda a vida dele ali, ele tem aquele encontro e muda a vida dele. Nós podemos perceber, nós podemos contemplar, queridos, que mesmo as situações que seja desfavorável para as nossas vidas, mesmo que nós olhemos e não conseguimos enxergar que essa situação pode ser favorável, Deus pode agir no meio dessa situação para reverter, para transformar. O capítulo 50, deixa eu ver, o capítulo 50, onde quando José, ele se revela para os seus irmãos, né? 50 e o versículo 19 diz o seguinte: José, porém, lhe disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Observe, querido, que José, né, assim, em meio a essa situação, ele pôde compreender que o mal que os irmãos intentaram, porque isso nunca foi plano de Deus. O plano de Deus era o quê?
fazer José governador, transformar governador, fazer ele chegar no projeto de Deus, porque ele chegaria independente se os seus irmãos vendessem ou não, o Senhor ia cumprir aquilo que o Senhor tinha estabelecido para a vida de José. E o próprio José e os seus irmãos amedrontados, né? José dá uma fala tremenda. Ele diz: o mal que vocês, não foi Deus, foi vocês, fizeram contra a minha vida, Deus transformou. Porque é o Deus, querido, que há um tempo atrás, né? Acho que um mês passado, nós estávamos ministrando sobre o poder de Deus, que tem o poder de transformar todas as coisas. O Deus que transformou a água em vinho, ele continua a transformar situações na vida da gente inesperável, situações desfavoráveis, ele tem. Por isso que, né, para as irmãs que acabaram de entrar agora, tá certo? O texto oficial, Romanos 8, 28, tá certo? E aí nós podemos entender, nós podemos olhar e compreender e descansar. Não ficar com medo, porque qualquer situação que muitas vezes é desfavorável para nós, muitas vezes nos causa medo, pavor, até situações que são outras pessoas, que por inveja, por sua índole mal, quer intentar o mal com você. Deus tem o poder de transformar essa situação em bênção na sua vida, querido. José, ele não ficou lamentando, chorando, né, assim, agora dizendo assim, agora tá assim, na oportunidade de eu revidar, de eu pagar, de eu fazer, né, com vocês o que vocês fizeram com a minha vida. Eu agora tenho poder e eu vou fazer pior do que vocês fizeram. Não, não, querido. José, ele entende e ele diz: o mal que vocês intentaram contra a minha vida, Deus agiu, Deus transformou, né, em bem, para que, com um propósito até de salvar a vida de vocês e a vida de muitos. É esse Deus, querido, que ele fala pela sua palavra. Ele diz: sabemos que. Será que você sabe disso? Será que você consegue enxergar isso? Ou você fica apavorado, você acha que Deus perdeu o controle da situação, pegou Deus de surpresa? Será que você enxerga essa situação? Ou você enxerga e você entende como o Senhor fala? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Observe que aqui a gente tem 3 pontos maravilhosos: o agir de Deus em todas as coisas, não em algumas situações. O Senhor diz: em todas as coisas. Em todas as coisas ele tem o poder, ele não faz exceção, né? Ou seja, porque Sara tinha uma idade avançada, porque o mar estava diante dos filhos, né? Do povo de Israel. Aí Deus não podia agir. Então, em algumas coisas, a Bíblia diz que primeiro, né, Deus age. Depois ele diz: em todas as coisas. Ele não isola. Ele não diz assim: essa eu posso agir, essa aqui eu não posso agir não, porque o meu poder é limitado. Ele diz: em todas as coisas. E em todas essas coisas, e o agir de Deus, sabe para quê, querido? Ele deixa bem claro aqui: para o bem.
para o bem. Não tem ação de Deus, não tem, sabe, Deus agindo em nossa vida que vai ser prejudicial, vai ser ruim para as nossas vidas. Nós é que enxergamos isso e dessa forma, porque nós não temos a mente de Cristo, nós não conseguimos alcançar a grandeza, a profundidade do conhecimento, do entendimento de Deus. Nós não conseguimos, querido, não. E por isso que nós ficamos abaladas, por isso que nós ficamos amedrontadas, nós ficamos apavoradas diante de uma situação, porque primeiro a gente esquece que Deus age. Deus age em nosso favor. Deus vem em nosso favor. José, ele pôde entender isso. Quando seus irmãos o venderam como escravo, ele entendia que o Deus que age nunca ia fazer isto na vida dele. Ele até permitiu, como Deus permitiu, né, na vida de Jó, né, assim, Deus permitiu, mas qual foi o plano de Deus? Qual era o fim? Era o bem. Era o bem. A Bíblia diz que Jó, né, Deus mudou a sorte dele. Ele recebeu tudo em dobro. Em dobro. Porque, querido, a Bíblia fala, né, que eu e você precisa saber disso. Será que você sabe ou você só sabe quando tudo está tranquilo na sua vida? Aí você dá glória, você crê. Mas quando as coisas estão difíceis, você não consegue ver o agir de Deus e entender que Ele age, que Ele faz, que essas coisas estão cooperando para o meu bem, para o teu bem. Será que é isso que você consegue ver? Eu lembro de quando eu era muito pequena, na minha adolescência. E daí eu fiquei muito apaixonada por um colega de turma. E ele não era aqui do estado, né, assim. E eu me lembro que eu fiquei muito apaixonada. E eu ficava pedindo a Deus e eu não entendia, né, assim, porque ele até dizia, né, assim, sobre, né, sobre a minha aparência. Ele falava, mas eu me lembro que ele falou assim: só que tem algo em você muito especial, que ele mesmo disse, eu não sou pra você. Eu era muito pequena, viu? Eu era muito pequena, né? A adolescência, aquelas paixão que a criança tem, adolescente tem no colégio. E hoje eu posso ver, né, assim, que todas essas coisas agem, cooperam em nosso favor. Porque o Senhor pôde me dar um marido maravilhoso. Marido com a mesma visão, com o entendimento da palavra. Que consegue enxergar, né, assim, o meu chamado, aquilo que Deus tem para minha vida. Sabe, querida, que muitas vezes Deus vai estar dando um não e você fica questionando. Deus vai estar tirando algumas coisas da nossa vida, não vai permitir algumas coisas na nossa vida. E será que eu e você está olhando e vendo que isso está agindo? Deus está agindo, essa situação está cooperando para o nosso bem. Será que a gente está sabendo disso? Será que a gente consegue compreender isso? Será? Ou será que a gente tem logo a tendência de reclamar, de temer, de ficar com medo, porque a gente não está entendendo a situação? Eu lembro outro exemplo, né, assim, em meio a essa chuva. Eu me lembro, há uns anos atrás, né, assim, tinha uma irmã que ela morava, tipo, num buraco mesmo, literalmente num buraco. Era uma barreira e aí a casa dela era embaixo mesmo. Era um buraco, como ela mesmo dizia. E eu me lembro que o Senhor falou de algo que ia fazer na vida dela.
E o inesperado aconteceu, uma chuva, um temporal como esse, né? Fez com que a casa dela acabasse, perdesse tudo mesmo. Ela saiu, ela ficou com vida, mas tudo ela perdeu, tudo. Porque a água encheu aquele buraco, né? Porque era um buraco mesmo. Eu não estou menosprezando. Ela até, como ela dizia, eu moro no buraco, pastor, e eu não entendia como era isso. Porque era uma barreira e lá no final, né? Assim, era a casa dela. Eu me lembro que eu fui algumas vezes fazer campanha, culto na casa dela. Era de difícil acesso, não sei, só Deus mesmo nos sustentava para a gente não cair na descida, e a subida era muito dificultoso, porque era um buraco mesmo onde ela morava. E eu me lembro que houve-se uma chuva assim como essa aí, alagou, ela perdeu tudo. Tudo. E eu me lembro que, inclusive, ela passou, né, no NTV, e mostrando aquela situação. E eu me lembro que eu liguei para ela, né, assim, sendo solidária mesmo, né, no que eu podia ajudar. E eu me lembro que naquele momento eu disse: eu sei que é difícil, filha, eu sei que é difícil entender que essa situação coopera para o teu bem. Eu sei que é difícil, porque a nossa mente não consegue compreender, não consegue enxergar, não consegue visualizar como isso pode ser para o meu bem. Como, pastora? José não estava entendendo o que os irmãos dele fez, mas ele entendeu que Deus transformou o que os irmãos dele fez. Sabe, querido, que Deus tem o poder de agir em seu favor nessa situação, e Deus tem o poder de transformar isso que alguém está intentando contra a tua vida. Os irmãos de José, a Bíblia deixa bem claro no texto que a gente leu de Gênesis 50. 19, nós vemos muito claro José entendendo: o mal que vocês intentou não foi o meu Deus, não foi o Senhor, não atribua algo de ruim, né, na sua vida sendo de Deus. Deus está fazendo para o meu bem. Não, querido, Deus tem o poder de transformar, porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo que é bom, toda boa dádiva. O próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 6, ele diz, né, assim: se vós, que sois maus, sabe dar o melhor para os seus filhos, quem dirá o Pai Celestial? Sabe, querido, é dele que vem as coisas maravilhosas. As coisas não o mal, algo terrível na nossa vida. Às vezes são consequências daquilo que nós plantamos, fruto do nosso pecado, fruto da desobediência. De um espírito de inveja que move ao ponto que aquela inveja por Deus aceitar a oferta de Abel, Caim, movido pela inveja, o mata. Seus irmãos, movido pela inveja, porque ouviu que Deus iria honrar José. Ele não disse quando, mas por meio daquele sonho, Deus estava dizendo: há um projeto, José, na tua vida, de você chegar a ser governador, a ser alguém, né, assim, onde as pessoas iam prestar honra a você. Nem José sabia que era o governador, mas no meio do trajeto, no meio do processo, José pôde entender. Ele não disse o mal, Deus transformou em bem. Ele diz muito claro, porque ele entende que não foi o Senhor que fez isso na vida dele, não foi o Senhor que conduziu os irmãos dele a fazer isso. Mas Deus teve o poder para mostrar a mim e a você que os planos dele não são frustrados na nossa vida. Que ele é que sabe que pensamento tem ao nosso respeito. Pensamentos de paz e de fazer prosperar.
Esse é o plano de Deus, porque toda boa dádiva vem do Senhor. Por isso que quando eu lia esse texto, eu comecei a declarar na minha vida. Então, quando eu vejo a ação do inimigo, a ação de alguém, né, para querer me prejudicar, eu digo, Senhor, eu sei que o Senhor pode usar essa situação, transformar, né, agir em meu favor no meio dessa situação, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que do Senhor vem toda a bondade. Por isso, querido, né, assim, nessa manhã, eu quero te dizer que Deus, Ele age, sim. Ele age em todas as coisas, não em coisas isoladas. Quem limita é você. Isso aqui Deus pode. Não, isso aqui é impossível. Nem vou pedir a Deus, porque isso aqui é impossível. Ele diz todas as coisas. Ele age em todas as coisas. Em outra versão, todas essas coisas coopera para o agir de Deus, para fazer, né, o agir de Deus chegar na sua vida. E quando Deus libera essa palavra sobre a minha vida, sobre a tua vida, Ele está dizendo para o teu bem, filha. Não, pastora, não é, pastora, só não sabe nem o que eu estou passando. Como é para o meu bem? Eu estou aqui, pastora, passando por isso, isso, isso. E talvez você esteja dizendo um monte de coisas, né? Um monte de situação você está apresentando e você está aí já no seu coração. Não é com a senhora desejando que fosse comigo para poder eu compreender. Não preciso, querida, não preciso disso, porque a palavra de Deus, ela me reveste, Ele me protege de toda e qualquer palavra, né, que se levanta, né, contra a minha vida. Sabe, querido, que o Senhor, Ele age e Ele usa essas situações para o meu bem. Para o meu bem. Eu me lembro de uma vez que eu fui orar na casa de uma irmã, onde ela estava com câncer e metástase, e ela não era crente. E Deus faz promessa, nós oramos ali, e Deus traz a cura para aquela depois irmã, mas no tempo não era aquela senhora. E quando aquela situação cooperou para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele nos ama. Que eu e você, né, assim, possa guardar essa palavra, olhar, enxergar essa palavra como algo, sabe, maravilhoso, tremendo de Deus para as nossas vidas. Que Deus te conceda um dia de excelência, mesmo que, né, nessa chuva tão terrível, né, assim, que está caindo, né, situações tão desagradáveis, né, eu e você poder dizer, eu sei que Deus age para o meu bem em todas as coisas, Ele age para o meu bem. Seja um agente abençoador. Talvez, né, alguém precisa estar ouvindo essa palavra, talvez você não, né, mas outras pessoas estão precisando ouvir essa palavra que Deus, Ele continua agindo, não em coisas isoladas, mas em todas as coisas. Ele tem o poder de agir em nosso favor, de operar em nosso favor, para a glória do nome dEle. Um excelente dia, que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no coração.